8 alpinistas, experientes, guiados pelos melhores do mundo, subindo a montanha mais alta do planeta numa janela de tempo que parecia segura. Nenhum deles desceu com vida. Em 10 e 11 de maio de 1996, 8 alpinistas foram mortos por uma nevasca no Monte Everest, enquanto tentavam descer do cume. Entre eles estavam os 2 guias mais respeitados da montanha naquele período. Homens que já haviam feito aquela rota dezenas de vezes. Mas o que transformou aquele dia no mais mortal da história do Everest não foi apenas a tempestade. Foi o que aconteceu antes dela. A competição entre as duas agências levou os líderes a forçar a subida. A falta de preparação de muitos dos clientes abrandou o ritmo, queimando todos os prazos de segurança. Falhas de organização e logística causaram atrasos, mal-entendidos e desencontros fatais. E no final dessa cadeia de decisões, uma tempestade que estava prevista e foi ignorada. Há um homem que foi dado como morto 2 vezes naquele dia. Foi abandonado na neve. Ficou em coma hipotérmico e acordou sozinho, levantou e caminhou até o acampamento. Há outro que ficou preso a 8.800 metros, falou com a esposa grávida pelo rádio pela última vez e nunca mais desceu. Isso aconteceu em maio de 1996. E cada decisão que levou àquela noite está documentada, testemunhada e ainda hoje debatida por todo alpinista que olha para o Everest e pensa que conhece seus limites. Esse canal existe para investigar exatamente esse tipo de caso. Eventos reais, decisões documentadas, mortes que tinham nome e que levantam perguntas que não desaparecem com o tempo. Se você ainda não está inscrito, faz isso agora e ativa o sininho. E antes de continuar, deixa nos comentários, você já ouviu falar do Everest de 1996? Porque a maioria das pessoas conhece o resultado, muito menos conhece o que realmente o causou. Para entender o que tornou o desastre de 1996 diferente de qualquer outra tragédia no Everest até aquele momento, você precisa entender o contexto em que ele aconteceu. Não estamos falando de alpinistas amadores que subiram despreparados por conta própria. Estamos falando do produto mais refinado que a indústria comercial de montanhismo havia criado até aquele ponto. Expedições pagas, guiadas, equipadas e lideradas por 2 dos nomes mais respeitados do mundo naquela atividade. Rob Hall liderava a Adventure Consultants e Scott Fisher chefiava a Mountain Madness. Os 2 eram neozelandeses. Os 2 tinham históricos impecáveis no Everest. Os 2 haviam levado clientes ao cume antes, múltiplas vezes, e descido com todos em segurança. E os 2 estavam, naquela temporada de 1996, competindo pelo mesmo mercado. O mercado crescente de clientes dispostos a pagar dezenas de milhares de dólares por uma chance de pisar no teto do mundo com suporte profissional. O que antes era reservado a alpinistas de elite tornou-se acessível a civis dispostos a pagar altas taxas. Essa democratização do Everest trazia consigo uma consequência que os guias conheciam e com a qual conviviam. Clientes com recursos financeiros, mas sem o condicionamento físico e a experiência que a montanha exige. Clientes que precisavam de mais tempo, mais suporte, mais margem, e que reduziam a velocidade de toda a expedição num ambiente onde velocidade pode ser a diferença entre vida e morte. No dia 10 de maio, 4 expedições decidiram tentar o cume, aproveitando uma abertura na meteorologia. Ao todo, as 3 que avançaram do lado nepalês eram compostas por 34 pessoas. 34 alpinistas numa rota que tem gargalos físicos, passagens estreitas na montanha onde só passa uma pessoa por vez, num dia em que a janela de bom tempo era conhecida por ser apertada. Gargalos no Balcony e no Hillary Step causaram um atraso de 1h30 no cume, causados por atrasos na fixação de cordas fixas e pelo grande número de pessoas que chegaram aos gargalos ao mesmo tempo.
1 hora e meia, numa montanha onde cada minuto acima de 8.000 metros consome o organismo de formas que nenhum treinamento consegue compensar completamente. Rob Hall tinha uma regra que havia comunicado à sua equipe antes da subida e que era padrão entre guias sérios do Everest. Horário de corte às 14 horas. Se você não chegou ao cume até às 2 da tarde, você vira. Sem discussão, sem exceção. Porque a descida de 8.000 metros de altitude precisa de luz e de tempo. E qualquer coisa que consuma esse tempo é potencialmente fatal. O filme respeita o horário crítico de retorno que foi ignorado por muitos, levando ao desastre quando a luz do dia acabou. Hall não virou às 2. Continuou, com clientes que estavam atrasados, numa janela de tempo que estava se fechando, numa montanha que não negocia prazos. Krakauer questiona o motivo pelo qual os guias não desceram quando avistaram que uma tempestade se aproximava, o que teria preservado suas vidas e de seus clientes. A busca desenfreada por lucro com as escaladas do Everest coloca cada vez mais pessoas em perigo, e a tentativa de chegar ao topo do mundo a qualquer custo pode trazer consequências sérias. E então, a tempestade chegou. A 8 de maio de 1996, uma tempestade começou a avançar sobre a região dos Himalaias. As previsões apontavam para sua chegada ao Everest 3 dias depois, a 11. Isso significa que no dia 10, quando as 4 expedições saíram para o cume, a tempestade estava prevista para o dia seguinte. A janela parecia segura, desde que todos descressem no tempo certo. Ninguém desceu no tempo certo. O que aconteceu na tarde e na noite de 10 de maio de 1996 foi a convergência de tudo que pode dar errado numa montanha ao mesmo tempo. Alpinistas atrasados, guias que não viraram no horário, oxigênio suplementar acabando, comunicação falhando entre grupos separados pela nevasca. E por cima de tudo isso, uma tempestade chegando mais cedo e com mais violência do que qualquer previsão havia indicado. Em maio de 2004, pesquisadores da Universidade de Toronto disseram à revista New Scientist que uma análise das condições meteorológicas em 11 de maio sugeria que os níveis de oxigênio atmosférico caíram em um adicional de 6% como resultado da tempestade, resultando em uma redução adicional de 14% na captação de oxigênio. Numa altitude onde o organismo já opera no limite absoluto da oxigenação, uma redução adicional de 14% não é um inconveniente. É a diferença entre conseguir colocar um pé na frente do outro e não conseguir. Os alpinistas que estavam descendo quando a tempestade chegou de verdade se encontraram numa situação para a qual não havia protocolo treinado que funcionasse. Porque o protocolo pressupunha que você estaria numa altitude em que seu cérebro ainda processa informações de forma confiável. Acima de 8.000 metros, em hipóxia severa, dentro de uma nevasca com visibilidade zero e temperatura de menos 40 graus. O julgamento humano falha de formas que nem o próprio julgamento consegue reconhecer. E foi exatamente aí, nessa combinação de decisões humanas e indiferença absoluta da natureza, que 8 pessoas perderam suas vidas. E que 2 histórias em particular, uma de sacrifício, outra de sobrevivência impossível, definiram para sempre o que o mundo passou a conhecer sobre aquela noite. Existem 2 relatos que saem do desastre de 1996 e que nenhum resumo consegue reduzir sem perder algo essencial. O primeiro é o de Rob Hall. O segundo é o de Beck Weathers. Os 2 estavam na mesma expedição, na mesma montanha, na mesma tempestade. O que a montanha fez com cada um deles não poderia ser mais diferente. Rob Hall era, naquele momento, provavelmente o guia de alta montanha mais experiente do mundo. Havia levado clientes ao cume do Everest múltiplas vezes. Conhecia a montanha com a intimidade de alguém que havia passado mais tempo nela do que a maioria dos alpinistas experimenta em toda uma vida.
E foi exatamente essa experiência que o tornou capaz de tomar uma decisão que o matou, por razões que qualquer pessoa com empatia consegue entender. Rob Hall e Scott Fisher foram protagonistas dessa história numa competição para chegar ao cume primeiro. E esse desejo fez com que tomassem decisões precipitadas, que foram agravadas por erros de comunicação e logística. Um dos clientes de Hall, Doug Hansen, era um trabalhador dos Correios Americanos que havia tentado o Everest no ano anterior com Hall e não chegado ao cume. Hall havia prometido que voltariam, e quando Hansen estava lento, atrasado com as reservas de oxigênio no limite, já além do horário de corte, Hall ficou com ele. Ficou porque era aquilo que ele havia prometido. Ficou porque era o tipo de guia que não abandona um cliente. Ficou e esgotou seu próprio oxigênio. E quando a tempestade fechou completamente, Rob Hall estava preso no cume sul do Everest, a mais de 8.700 metros de altitude, sem oxigênio, com temperatura de menos 40 graus, sozinho. Rob Hall, isolado próximo ao cume e morrendo, conseguiu falar via rádio e satélite com sua esposa grávida, Jan Arnold, na Nova Zelândia. Foi um dos momentos mais documentados e emocionantes do desastre. Ele conversou com ela. Ela estava grávida do primeiro filho do casal. Ele disse a ela para não se preocupar. Disse que estava bem. Disse que a amava. Depois pereceu devido à prolongada exposição aos elementos. O corpo de Rob Hall permanece no Everest até hoje. A história de Beck Weathers começa no mesmo dia e na mesma tempestade, mas termina de um lugar que a medicina ainda não consegue explicar completamente. Beck Weathers era um patologista do Texas que se juntou à expedição de Hall na primavera de 1996, querendo chegar ao pico mais alto do mundo como parte de sua jornada pelos 7 picos. Não era alpinista de elite, era um cliente, determinado, comprometido, mas com limitações físicas que a altitude foi expondo ao longo da subida. Na descida, dentro da tempestade, perdeu suas luvas. Foi jogado por uma rajada de vento na neve e foi encontrado em estado de hipotermia severa e dado como morto. Weathers e Yasuko Namba vagaram na nevasca até não poderem mais andar, amontoando-se a cerca de 20 metros de uma queda da face Kangshung. Foram encontrados pelos resgatadores, mas a condição de ambos parecia além de qualquer salvação. Namba morreu. Weathers foi deixado na neve, considerado irrecuperável, pela segunda vez naquele dia. A grande reviravolta ocorre com Beck Weathers, que após ser abandonado 2 vezes por ser considerado morto na neve, consegue despertar de um coma hipotérmico e caminhar sozinho até o acampamento. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquele intervalo. Weathers não sabe. Os médicos que o trataram depois não tinham explicação clínica satisfatória para o fato de um homem em coma hipotérmico, exposto a menos 40 graus por hora, ter recuperado consciência e coordenação motora suficiente para se mover. Weathers foi evacuado por um ousado resgate de helicóptero nos 2 dias seguintes, conduzido ao acampamento Sigu com a ajuda de 8 alpinistas saudáveis de várias expedições. O helicóptero voou numa altitude que nunca havia sido tentada antes para resgate no Everest. O piloto sabia que estava operando no limite absoluto do que o equipamento conseguia fazer naquela pressão atmosférica. Beck Weathers sobreviveu, embora tenha sofrido amputações graves nas mãos e no nariz devido ao congelamento. 2 homens, a mesma montanha, a mesma noite. Um que ficou por escolha, por lealdade, por promessa, por ser o tipo de pessoa que não abandona quem está sob sua responsabilidade. Outro que foi abandonado não por crueldade, mas por uma avaliação médica razoável de que não havia mais nada a fazer, e que acordou sozinho na neve e decidiu por algum mecanismo que a ciência ainda não nomeou completamente, não morrer.
O que esses dois relatos têm em comum é que nenhum deles era previsível e nenhum deles era inevitável. Se decisões diferentes tivessem sido tomadas horas antes, numa série de pontos ao longo daquele dia em que o caminho para casa ainda estava aberto, o desastre de 1996 recebeu ampla repercussão e levantou questões sobre a comercialização do Everest. Não foi a primeira vez que alpinistas morreram naquela montanha. Não foi a primeira vez que decisões humanas contribuíram para mortes que poderiam ter sido evitadas. Mas foi a primeira vez que uma tragédia de alta altitude foi testemunhada de dentro por um jornalista profissional, e que o relato desse jornalista chegou ao mundo inteiro antes que o debate sobre responsabilidades tivesse tempo de ser contido. Jon Krakauer foi contratado pela revista Outside para escrever sobre a crescente comercialização da escalada do Monte Everest. Ao perceber que a reportagem não seria suficiente para relatar a tragédia, o jornalista decidiu escrever o livro No Ar Rarefeito, com uma visão detalhada de todos os acontecimentos, os erros, acertos e imprevistos. O livro se tornou um best-seller mundial. E com ele, o debate sobre o que aconteceu em 10 de maio de 1996 saiu do círculo fechado dos alpinistas profissionais e chegou ao público geral, que pela primeira vez teve acesso detalhado ao que acontece quando a lógica comercial encontra a indiferença de uma montanha de 8.000 metros. O debate não foi simples. Anatoly Bokriv, guia contratado da expedição Mountain Madness, sentiu-se impugnado pelo livro e publicou uma refutação chamada The Climb, em que relata sua versão dos eventos. Bokriv havia descido antes dos clientes, decisão criticada por Krakauer, mas foi ele quem, horas depois, voltou para a montanha em condições de tempestade e resgatou alpinistas que de outra forma teriam morrido. Ele foi condecorado pela Associação Internacional de Alpinismo por ter feito o resgate dos alpinistas que não conseguiram descer para o acampamento 4. Bokriv morreu no K2 no ano seguinte, antes de receber a medalha. O que o desastre de 1996 revelou de forma definitiva, e que o debate subsequente não conseguiu obscurecer, era uma tensão estrutural que a indústria de guiagem ao Everest havia criado e não sabia como resolver. A tensão entre o que a montanha exige e o que o mercado promete. A busca desenfreada por lucro com as escaladas do Everest coloca cada vez mais pessoas em perigo. A tentativa de chegar ao topo do mundo a qualquer custo pode trazer consequências sérias à saúde de clientes e guias, e até mesmo provocar mortes. Isso não é análise retrospectiva. Era o tema da reportagem que Krakauer havia sido enviado para escrever antes que qualquer morte ocorresse. O problema estava visível antes da tempestade. A tempestade apenas tornou impossível continuar, não o enxergando. O desastre de 1996 desencadeou um aceso debate sobre as virtudes e as misérias da comercialização do Everest. Um debate que continua ainda hoje, porque o que mudou depois de 1996 foram protocolos, comunicação, equipamentos, previsão meteorológica. O que não mudou foi o modelo fundamental. Clientes pagam, guias sobem, a montanha decide. E a montanha não tem interesse em qual era o orçamento da expedição, nem em quantos meses de treinamento o cliente investiu. Durante a temporada de escalada de 1996, 19 pessoas morreram durante a tentativa de chegar ao cume, sendo o maior número de mortes em um único ano na história do Everest. Esse número foi superado posteriormente pelas avalanches de 2014 e 2015. Mas o 10 de maio de 1996 permanece até hoje o dia mais mortal na história individual da montanha. E os corpos permanecem lá. Rob Hall continua no cume sul onde morreu. Outros permanecem nos pontos onde a temperatura os preservou. Paul Jor, um jovem de 28 anos da Polícia de Fronteira Indiana, também morreu naquele dia na vertente norte.
Seu corpo está na montanha até hoje, preservado pelo frio, testemunha silenciosa do instante de sua morte. O Everest não devolve seus mortos e não oferece explicações. Apenas registra o resultado de cada decisão tomada por cada pessoa que entra em sua zona de influência. O que ficamos no final é com uma pergunta que os alpinistas que sobreviveram carregam até hoje. O que teria acontecido se o horário de corte tivesse sido respeitado? Se as cordas tivessem sido fixadas antes? Se a competição entre as duas agências não houvesse criado uma pressão invisível que empurrou decisões na direção errada? Não sabemos. E essa talvez seja a parte mais perturbadora de tudo isso. Não a tempestade, não a altitude, não os corpos congelados na montanha. É o fato de que em vários pontos daquele dia, o caminho de volta ainda estava aberto. E as decisões que fecharam esse caminho foram tomadas por pessoas competentes, experientes e bem-intencionadas, que morreram por isso ou carregam o peso disso para o resto da vida.